Olá, estamos aqui para mais um Refletindo na Palavra. E hoje vamos estar refletindo então num texto muito conhecido da Palavra de Deus, o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que nos diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um texto muito conhecido e nós vamos estar falando sobre as características do amor de Deus. E numa sequência de reflexões que nós vamos estar fazendo neste versículo, sobre este versículo, nós vamos estar então analisando e falando sobre essas características do amor de Deus. E a primeira característica que eu encontro neste versículo de João 3,16 é o amor voluntário de Deus. Porque ele começa dizendo, porque Deus amou. Então, esse amor de Deus para conosco é um amor voluntário. Deus amou não porque a gente merecia esse amor. Deus amou porque Ele nos ama, porque na verdade a palavra de Deus diz em Romanos 3,23 que todos nós pecamos e estamos destituídos, afastados da presença de Deus. Então, nós realmente não tínhamos como nos aproximar de Deus por nós mesmos. Mas então, Deus nos ama, Deus nos amou de uma forma voluntária. O que me afasta de Deus? O que me afastou de Deus? Por que Deus precisa me amar? Aí nós podemos ver na Bíblia também, na palavra de Deus, que aquilo que me afastou de Deus foi a desobediência a Deus, o pecado. O pecado é a desobediência ao Senhor. E a Bíblia diz isso. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus dá uma ordem para Adão. E Deus diz, e lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus tinha avisado o homem, Deus tinha avisado Adão das consequências da desobediência, que era a morte eterna. E essa morte, essa desobediência gerou morte e isso nos afastou de Deus. E esse afastamento de Deus me fez então pecador, me fez então um transgressor e agora eu preciso, de alguma forma, me reconciliar com Deus. Eu por mim mesmo não consigo, por isso este amor de Deus voluntário, porque Deus amou voluntariamente e dessa forma eu consigo novamente me reconciliar com Deus. E aqui, Romanos 5,12 também nos descreve algo a respeito disso. E nos diz que este pecado da desobediência lá do Jardim do Éden, lá de Adão, ele passou a toda a humanidade. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Deus, mesmo nós sendo pecadores, Deus voluntariamente nos amou e preparou um plano para salvar o homem do pecado e da morte. E é isso que este versículo nos relata. Este plano maravilhoso de salvação que alcança a minha e a tua vida através da ação do Espírito Santo. Então, se você, de alguma forma, tem estado triste, desanimado, desorientado a respeito da tua vida, em relação ao teu futuro, em relação à vida após a morte, o que acontecerá depois da morte, eu quero te dizer, neste texto, João 3,16, a palavra de Deus nos descreve o maior plano de salvação que já foi criado e inventado. Esse plano é o plano de Deus para nós, os seus filhos, aqueles que Ele criou. E a primeira característica deste amor de Deus para conosco, nós vimos aqui nesta reflexão, é um amor voluntário. Deus amou. E o texto começa dessa forma, porque Deus amou. Deus nos amou voluntariamente. E é nisso que nós precisamos, é isso que precisamos entender e é nisso que precisamos refletir. Então, meus queridos, que
Se de alguma forma essa palavra tem falado contigo, não perca as próximas mensagens, as próximas reflexões. Nós vamos estar continuando a falar sobre essas características deste amor de Deus para conosco. Lembrando que a primeira característica que falamos hoje é o amor voluntário de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, acompanhe o nosso canal, ative o sininho, curta, compartilhe e para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.